Olá, torcedores e torcedoras do Operário Ferroviário, sejam bem-vindos ao nosso Papo de Boteco 327. Já vão dando os feedbacks para nós aí como é que tá a questão de áudio, de imagem para vocês. Imagem não tem como melhorar muito porque tem 5 homens feios e um bonito aqui hoje, né? Então a média não tá muito boa aqui, né? Mas vou dar as boas-vindas aí então para esse homem bonito que já está aqui, nosso convidado mais que especial aí, Jairzinho. Mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite aí. Seja bem-vindo ao nosso Papo de Boteco. Boa noite, Diego. Boa noite, João, Thiago, Ian, professor Hélio. Prazer estar aí para poder falar do Operário nesse momento complicado, né? Momento difícil para todos, que se estendeu aí por muito mais tempo do que a gente imaginava, mas vamos embora. Acho que está perto de pelo menos amenizar um pouco e o futebol, para nós, quem sabe voltar aí. Maravilha, hoje vamos conversar bastante aí com o professor Jairzinho, já vão deixando as perguntas de vocês aí, né? O pessoal já está entrandinho aos poucos aí na nossa live. E vou saudar aqui os meus amigos, companheiros de mesa, começando aqui pelo Jean Martin. Seja bem-vindo aí, Jean. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Viva o rock and roll, hoje é o dia do rock. Apesar que ultimamente eu ando mais indo em sertanejo e pagode, quando podia ainda ir, né, do que escutando rock, mas é sempre bom. Obrigado, Jairzinho, pela presença. Galera, tudo de bom aí, vamos ver se de repente volta esse futebol aí para matar um pouco da nossa saudade do Operário, que tá duro, tá apertando o coração. Com certeza, apertando muito. Hoje, prometendo uma internet um pouco mais tranquila aqui, né, Moro? Vamos ver se conseguimos manter o Morinho na live hoje. Seja bem-vindo aí, Moro. Olá, amigas, olá, amigos da mesa, amigos que nos assistem. Jairzinho, seja bem-vindo novamente ao nosso Papo de Boteco. Estou com um problema sério de tecnologia aqui em pleno centro da cidade de Ponta Grossa. Vamos ver se eu ser entendido e ouvido por vocês, pelo menos um pouquinho aí. Beleza. JP, seja muito bem-vindo. Isso aí, moçada. Um abraço a todos da mesa aí. Prazer estar falando com vocês novamente. Obrigado ao Jairzinho por ter aceito o nosso convite. Vamos falar um pouco do Operário Ferroviário e contar os treinos. Querem que o Moro tá caindo ali. Acontece. Ver como tá os treinos nessa fase, né, professor? Tudo é novidade, né? Mas não é novidade só pra gente, né? Para todos os clubes aí envolvidos, tanto do estado como do Brasil, mas vamos conversar bem como está essa fase de aprendizado e de volta para possível volta já do Campeonato Paranaense. Conversamos durante o programa. Isso aí, já, professor Hélio, seja muito bem-vindo. Obrigado, net espectadores, obrigado, Gerson, pela presença. Jean, dia do que hoje? Oi, professor. Dia Oi? do quê? Ô, bonito, hein, professor? Ô, louco, dia do rock. É bonita essa guitarra, sabe tocar? Faça um solo aí, professor. Faça um solo aí. É só enfeite. É que nem você não gosta. Aí não. Eu participo também. Leva os frangos. Beleza, pessoal. Antes da gente começar o nosso papo aqui, então, vou passar os nossos apoiadores culturais que estão sempre com a gente aí, a Ok Beer, Integral Consultoria, do nosso amigo Henrique Prestes, Super Cipa, com 2 lojas em Ponta Grossa, uma aí na Vila Cipa e outra no Parque dos Pinheiros. Também a Cachaçaria Engenho 227 do Morinho, né? Tive que tirar o Morinho do lado aí um pouco para ver se volta a internet dele. Se ele voltar, eu já coloco ele aí de novo. A Gemad Madcompen, aí a Gemad do nosso presidente Álvaro Góes, e também a Salvares Centro Médico Veterinário. E para vocês que compartilharem em modo público até às 8 horas da noite o nosso programa, vocês concorrem hoje ao nhoque, aí um belo nhoque de
onde é que está aqui. Você lembra, JP? Já acho aqui para vocês, né? O negócio aqui tá todo fora, todo desconjuntado aqui. Prossiga que eu já acho aqui, prossiga que eu já acho. Beleza. Então, um nhoque aí da Beluno, massas frescas, né? São massas artesanais para finalizar em casa. A Beluno tem lasanhas, rondeles, ravioli, nhoque e muito mais. Agora a Beluno tá de casa nova, né? Então ela tá dentro do espaço Bird, que fica aí na Visconde Mauá 1133, um pouquinho para cima aí do Germano Krieger, né? Na antiga Copel, em frente à Estrela do Chopp. Então durante a pandemia a Beluno tá atendendo aí de quarta a sexta, das 10 ao meio-dia e das 1h30 às 6 horas ou por encomenda. Você pode encomendar aí a sua massa fresca pelo WhatsApp no 998556055. E também vocês concorrem àquele belo boné do Engenho 227, né? Um boné que já foi sorteado semana passada aí. O ganhador ficou feliz da vida, com um boné muito bonito, né? E hoje tem boné do Engenho de novo, né? Então, vocês compartilhem em modo público até as 8 horas da noite para vocês concorrerem aí a esses belos prêmios no final do programa. Muito bem, então vamos começar o nosso papo aqui com o professor Gersinho. Gersinho, como é que estão os preparativos aí do Operário Ferroviário? As últimas notícias aí é de que o campeonato deve voltar aí nesse sábado, dia 18 de julho, é uma notícia que a gente teve. Diz que o Operário já está se preparando para esse possível retorno? Como é que estão as coisas aí? É verdade, né? Na sexta-feira, o nosso presidente do grupo gestor, o Álvaro, nos deu essa notícia, né? Que com uma conversa com o Hélio Cury, existia uma grande possibilidade de o campeonato reiniciar no dia 18, né? No sábado, com o Operário jogando já no dia 18. Então, a gente está trabalhando com essa data, né? Nós temos que nos preparar para esse jogo. Se ele não acontecer, paciência, mas nós temos que estar preparados para que, se ele acontecer, a gente possa fazer o nosso melhor e viajar até a Cianorte e buscar um resultado positivo. A gente sabe que é mata-mata, não dá para errar nesse momento, e com tudo isso que aconteceu, como você falou antes, é uma situação inusitada e diferente, não só para o Operário, para todos os clubes, e a gente aprendeu a trabalhar de uma maneira diferente, né, porque nunca aconteceu nada parecido, mas nós conseguimos trabalhar assim, né, no primeiro momento um recondicionamento dos atletas, que era importante, após um longo período inativo, né, procuramos planejar muito bem isso, porque sabíamos e tínhamos notícia, principalmente da Europa, de um alto número de lesão nessa retomada, e era uma preocupação muito grande nossa. E felizmente a gente conseguiu, né? Conseguiu trabalhar bem, seguindo todos os protocolos que eram exigidos, que foram feitos, muito bem elaborados, não só pelo Operário, né? Mas por todos os órgãos aí da saúde que exigiram isso para que pudesse ser retomados os treinos, e a gente conseguiu trabalhar, né, de uma maneira diferente, mas conseguimos trabalhar, conseguimos movimentar os atletas novamente. Foi muito importante esse período, mesmo não treinando a parte tática, não treinando a parte coletiva, né, mas treinamentos individuais e depois em pequenos grupos, mas deu para trabalhar, deu para dar um mínimo de condição aí para que a gente possa retomar e fazer o nosso melhor. Pois é, Gersinho, você fala aí que não deu tempo ainda de fazer os trabalhos coletivos, né? E no caso do campeonato retornar realmente nesse dia 18, no sábado, né? Vocês têm aí cerca de uma semana para fazer, acho que um pouco menos, até porque tem que viajar um pouco antes para Cianorte, né? Como é que fica essa questão? Pouco tempo para trabalhar um treino coletivo aí com os atletas depois de tanto tempo parados, né? É aquilo que eu falei, nós temos que nos acostumar com isso. Né? Realmente, se você parar para analisar, e é menos, né, Thiago? Porque vai ter treino até quinta, na sexta-feira já tem que viajar, e o treinamento já não pode ser um treinamento muito longo. Então, a gente tem aí segunda, terça, quarta e quinta para realizar 4 atividades. Mas, como eu falei, não podemos e eu sempre coloquei isso para os atletas, a gente não pode lamentar de nada, né? Nem se agarrar em nenhuma desculpa para poder deixar de fazer o nosso melhor. Nosso melhor a gente sempre tem que fazer no dia a dia, se preparar dentro do possível, e nós fizemos isso,
né? E agora chegar na hora do jogo, aí, nessa última semana, nesses treinos que a gente vai conseguir trabalhar com todo o grupo, né? Para poder dar o mínimo aí de padrão tático, o mínimo de entrosamento para a gente chegar lá e fazer um jogo competitivo. Não tem como ser diferente, não tem, não é jogo bonito, não é. Nós precisamos ir lá e fazer um jogo competitivo. É isso que vai ser a exigência, é isso que nós precisamos ter já bem mentalizado isso, né? Antes até de viajar para Cianorte, que o jogo é de competição e que vai ser muito difícil, mas a gente tem uma condição de ir lá e buscar um resultado positivo. Diga lá, Jezito. Então, professor, como você falou, competitivo, né? Eu fico imaginando como é que vai ser para trabalhar em cima do adversário, que é o Cianorte, sem ter nenhuma informação, sem saber nada. Já é difícil nos dias normais, quando você precisa buscar alguma informação, e agora chegar lá é praticamente um tiro no escuro, né, professor? Você não sabe, vai ter que ter uma leitura muito boa durante o jogo para aprender. Eu, por exemplo, não sei nem os jogadores que estão lá no Cianorte hoje, o que o Cianorte tem no elenco, porque não vaza notícia nenhuma, né? É muito difícil o trabalho aqui para se preparar para esse jogo fora, né? E o Cianorte e o Cascavel foram as duas únicas equipes que conseguiram trabalhar um tempo maior, porque confinaram todos os seus atletas dentro do CT, realizaram exames e aí faziam treinamentos coletivos porque ninguém saía do CT, né? Então realizaram aí durante 20, 30 dias todos os tipos de treinamento. Então se prepararam, né, de uma maneira coletiva melhor, e isso é mais uma dificuldade que a gente vai ter. Mas como eu falei antes, nós não temos por costume nos agarrar em desculpa, né? Nós temos que passar por mais isso também, temos condições e vamos fazer isso. Diga, JP. A manutenção também da nossa base, né, professor? A gente não perdeu muitas peças, que nem a gente vê em outros clubes aí, tanto do Paraná como da Série B também, que nessa época de pandemia, esse tempo curto, e seja compensado com o conhecimento de um atleta pelo outro aí, pela forma de trabalhar, né? É o que a gente espera, né? Que isso possa ser usado a nosso favor, né? Temos algumas coisas contra, né? Que o adversário conseguiu treinar mais, mas esse entrosamento, esse já se conhecer, a gente espera que seja a nosso favor. E complementando o que o Jean falou, realmente a gente não tem muitas informações não, Jean, né? Do nosso adversário. Sabemos alguns jogadores que saíram, mas a gente não sabe aqueles que ficaram, se estão em condição de jogo, né? Se tem alguma lesão, se não tem. Então, o Cianorte sempre foi, né, uma equipe muito difícil de conseguir informação. E agora mais ainda. Mas vamos para lá para buscar um resultado positivo e esperamos que o nosso entrosamento, né, a nossa manutenção de elenco, isso possa ter algo útil ao nosso favor. Bastante gente nos acompanhando aqui na live, mandando um abraço para todos aí, agradecendo a audiência, né? O Pedro Moro, o Joey Barbosa, o Alisson Antero, o Gilberto Giba, mandando um abraço, inclusive, para o Gersinho, sucesso para ele, para o nosso fantasma. O Lucas Gordo, Thiago Ferreira, Camila Fogaça, Fabiano Lopes da Silva. Pessoal já perguntando bastante aqui do Pedro Ken, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar com o Gersinho aí sobre as contratações. Jadson Ferreira, o Thiago Souza, o Roger Pius, Emerson Luiz Neri, a Bianca, a Bia diz que quer participar do sorteio. Compartilha aí, Bia, em modo público que você concorre, né? Compartilhem até as 8 horas da noite que vocês concorrem ao nhoque aí da Beluno Massas e também ao boné do Engenho 227. O De Petris, o Aldo Costa Cabral, o Gabriel Giovanetti, a Isa Lourenço, o Robson Zucchi. Aqui o Antero está perguntando, Gersinho, você era a favor da mudança no regulamento para ter as 5 alterações durante o jogo? Com certeza. Eu acho que vai ser o único campeonato no mundo que não vai ter mudança. A gente teve a participação do Hélio Cury no podcast algumas semanas atrás, né? E ele parecia bem resistente a essa alteração, né? Mas que nem até o próprio Moro questiona, né? Porque se é uma recomendação já que vem da FIFA, que vem de cima, todos os clubes no mundo estão usando, todos os campeonatos pararam e estão retornando, e ele está com essa resistência por temer alterar o regulamento, né? Então não tem muito cabimento. Eu defendo isso, né? Eu acho que
o risco de lesão ele vai ser muito grande. Imagina você num jogo decisivo, você perder um jogador, um ou dois jogadores aí, como aconteceu em outros campeonatos, né, no primeiro tempo, em início de jogo. Então atrapalha, eu acho que atrapalha a própria competição, né? A mudança, eu também ouvi algumas entrevistas do presidente da federação e ele tem um medo, né, de que algum torcedor, enfim, ou algum clube entre na justiça porque houve mudança de regulamento, mas eu acho que foi uma situação atípica no mundo todo, né? E uma determinação, uma orientação que partiu da FIFA. Então, acho que faltou um pouquinho de bom senso. Outro argumento que ele usa é que talvez algumas equipes seriam beneficiadas, eu não vejo dessa maneira, porque a equipe que perder um ou dois jogadores ela vai ser prejudicada por lesão, né? E aí o jogo não vai ser tão bom, o campeonato não vai ser tão bom. Então eu acredito que da mesma maneira que o Atlético pode escrever os 70, 80 jogadores, é uma maneira de ser beneficiado também em relação às outras, entendeu? Então eu acho que as outras equipes. Então eu acho que faltou um pouquinho de bom senso, né? E um pouquinho de entendimento, talvez, né? Da parte de dentro do campo mesmo, da parte pelo presidente, eu não sei se tem experiência no futebol, acredito que não, né? Como atleta, como dirigente, eu acho que faltou um pouquinho de experiência ou talvez uma consulta com profissionais, né? Poderia consultar alguns técnicos, né? Alguns capitães das equipes. Eu acho que isso poderia, na grande maioria dos campeonatos, né? Nos maiores campeonatos do mundo acontecem essas consultas. Então isso é sempre benéfico para a competição, né? Independente de favorecer um ou outro, é muito relativo essa questão de favorecimento, né? Às vezes não se torna um favorecimento, né? Eu acho que é uma situação que pode acontecer ou não. Então, eu sou a favor do aumento da substituição nesse momento. Eu acredito que os outros campeonatos a gente acompanha aí, está todo mundo utilizando a quarta e a quinta substituição. É uma coisa que poderia ser feita, mas como eu sempre falo, não vamos lamentar o que aconteceu. Vamos se adaptar dessa maneira. Com certeza o Campeonato Brasileiro da Série B vai poder fazer as substituições, né? Eu acredito que vai ser possibilitado isso. Aí você já começa a montar até estratégias para poder trabalhar em cima disso, né? Trabalhar, de repente, alguns jogadores, um período menor de tempo de jogo, já sabendo que vai sair, mas podendo dar uma intensidade maior, são estratégias que a gente tem que começar a criar em cima daquilo que é permitido. E isso cabe, né, à comissão técnica, a nós, buscar esses artifícios, esses argumentos, sempre dentro daquilo que é possível. Fala, Hélio. A parte boa da entrevista do Álvaro, que eu senti o Álvaro bastante animado para a Série B, inclusive falando em Série A. Então, o Gersinho, lembrando que essa parte do Paranaense talvez sirva como uma pequena pré-temporada para a Série B, né? Para mais ou menos começar a acertar o time, né, Gerson? Doutor, eu vejo um pouco diferente, porque assim, vai ser uma retomada de competição, né? O Campeonato Brasileiro, o Operário vai ter uma equipe muito diferente dessa que vai reiniciar a competição, né? A gente sabe que vai ter contratações. Então, eu vejo que vai servir de alguma maneira, mas não da maneira que talvez a gente pudesse fazer, né? Se tivesse os reforços antes, podendo fazer jogos amistosos, jogos treinos, como a gente fez no ano passado, antes da Série B, né? Chegaram alguns reforços, a gente conseguiu fazer jogos treinos. Durante aquela parada da Copa América, a gente fez jogos treinos também, fomos jogar contra o Palmeiras, contra o Chapecoense. Então, ali sim a gente conseguiu preparar a equipe, né? Eu acho que essa retomada vai servir mais em termos de retomar o futebol, né? Em começar a movimentar o futebol, principalmente aqui no nosso estado, que ainda não se movimentou. E depois do Campeonato Brasileiro, mas eu gostaria de poder ter um tempinho maior para trabalhar aí uma semana, duas, com os reforços, para a gente poder, sim, né, iniciar a competição já forte. Mas a gente é o que se apresenta, né? A competição do Paranaense tem que ser recomeçada, tem que ser terminada, e a gente vai fazer isso. Depois a gente passa a pensar exclusivamente no Campeonato Brasileiro. Pois é, Gersinho, até a gente vê falar aí
que talvez o Campeonato Paranaense, se não liberarem para ele rolar no estado, aqui talvez eles vão tentar uma alternativa que seja jogar em Joinville, né? Imagino que, não sei se só os times da capital jogariam em Joinville e o Operário, por exemplo, Cianorte e Rio Branco continuariam jogando aqui no estado, né? Ou se todos jogariam em Joinville. Mas então eles já encontraram uma alternativa que possivelmente recoloque mesmo de fato esse retorno no dia 18, né? Eles não querem, acho que, demorar um pouco mais para reiniciar, justamente porque senão vai acabar alterando aí o formato do campeonato, talvez tenha que jogar só partidas de ida e não ida e volta, né? Que acaba ficando muito exprimido aí. Até se falava da questão do Campeonato Paranaense poder encavalar com o brasileiro, no caso de não começar até o dia 18. Então, o dia 18 seria mais ou menos uma data limite aí, porque o Paranaense daí acaba no dia 5 de agosto e o brasileiro já começa no dia 8, né? Então, são 3 dias de diferença aí entre a final do Paranaense para o início do brasileiro. Daí eu te pergunto, caso, né, as coisas se complicassem para o lado da Federação Paranaense, o campeonato de fato não começasse aí até o dia 18, né? E esse encavalamento aí seria péssimo, acho que para nós, né, Gersinho? Duas coisas, né? O presidente da federação, ele quer terminar a competição com o formato original, sem alteração nenhuma. Para isso acontecer, a competição precisa iniciar nesse final de semana para poder as finais ser ali no dia 2 e no dia 5, já que os campeonatos nacionais começam no final de semana do dia 8 e dia 9 de agosto, para ter data limite. Não vejo como alguma possibilidade os dois campeonatos simultâneos. Não vejo, porque já vai ter jogo no meio de semana pelo Campeonato Brasileiro, tanto da Série A como da Série B, né? Então vejo isso muito, muito difícil de acontecer. Se os órgãos de saúde não liberarem os jogos já para esse final de semana, a federação vai ter que repensar uma outra situação, né? Aí sim vai mexer com a fórmula de disputa, porque eu acho muito difícil o Campeonato Paranaense ele ter continuidade após o início do brasileiro, né? E não seria legal, não seria bom, porque imagina, você vai trabalhar com alguns jogadores para jogar o brasileiro. Aí, no meio de semana, você tem que jogar com outra equipe e a metade do time não pode jogar, né? Então, você tem que treinar com esses jogadores. Então, fica uma situação que não só para o Operário, mas para qualquer equipe, né, muito inviável, assim. Então, vejo que provavelmente a competição, e por isso que a gente tem uma expectativa muito grande do reinício já nesse final de semana, né, para acabar o Campeonato Paranaense dentro das datas, das 6 datas que antecedem o início do brasileiro, e aí sim depois só fica as competições a nível nacional e internacional aí da CBF e da Conmebol. Inclusive, nosso amigo Felipe Gustavo, aí ele tá falando aqui que a Série B vai ter jogos no meio da semana e final de semana em sequência até a 5ª rodada. Então, seria praticamente inviável você colocar jogos de estadual no meio disso, né? Não tem tempo hábil para se viajar e jogar e vai descansar quando a equipe, né? Impossível. Diga, JP. Então, o Gersinho falou aí que possivelmente para a Série B o time vai ter bastante modificação do time que vem jogando, né? A gente lembra da Série B do ano passado, que uma das suas falava bastante também, né? Que o que talvez não ajudou muito a gente foi que o nosso ataque não estava produzindo muito, não estava conseguindo fazer gols, né? Hoje a gente tem, na minha opinião, o Jefinho é um jogador, é um 9 que faz gol mesmo, e tem o Schumacher que para a posição, né? Jefinho e Schumacher. A gente sabe que possivelmente vem mais um para brigar por essa posição. E eu queria que você comentasse, né? Se isso é um pedido seu mesmo, que você imagina que faltou isso na Série B do ano passado, e você já imaginando, porque foi um aprendizado. A Série B ano passado também foi um aprendizado para a gente, para você como treinador e para a gente. Então, e mais nessa competição que vai ser jogos meio de semana, fim de semana. Esse daí foi um pedido exclusivo teu aí presidente, eu preciso de mais um centroavante, eu preciso de um centroavante com qualidade, para que a bola no passado chegou, mas a gente não conseguia guardar. Queria que você comentasse sobre isso. Eu comentei sim, a gente tem os números, né, a quantidade de finalização que nós tínhamos para o jogo e o nosso aproveitamento. Então, acabamos desperdiçando muitas oportunidades. O Operário foi a equipe que mais
finalizou bola na trave da Série B. Né? Todos os 20 clubes, o Operário foi a equipe que mais chutou bola na trave durante a competição. Eu lembro. Aí a gente já tem... É verdade, né? Então, a gente já tem uma ideia de que, pô, chegamos perto, né? Chegamos perto. Então, nós estávamos criando, né? Nós tínhamos uma equipe competitiva e equipe de qualidade com alternativas, né? De movimentação e de chegar na frente. Criávamos realmente, se a gente pegar aí os jogos lá no início da competição em que a gente não conseguiu o resultado, a nossa produção ofensiva ela foi muito boa. Se a gente lembrar do jogo contra o Paraná, que nós perdemos contra a Ponte Preta, a gente perdeu o gol de baixo, né, da trave. Resultados que poderiam ter sido vitórias para nós. Enfim, foram realmente algumas oportunidades desperdiçadas. Eu acho que é momento, né? Momento, principalmente atacante. O jogador de futebol, ele tem uma palavra chamada confiança. O jogador confiante, principalmente o atacante, qualquer atleta, mas principalmente o atacante, faz toda a diferença. E a partir do momento que a bola dá na trave uma, dá na trave duas, você vai perdendo um pouco dessa confiança. Mas a gente tem atacantes hoje no plantel num nível muito bom. Né? Como você falou, o Jefinho é um excelente centroavante. O Schumacher, eu não tenho medo de dizer que os 4 anos que eu trabalhei com ele, hoje ele está no melhor momento, tanto físico como tecnicamente, está treinando muito bem. Eu acho que vai dar uma resposta muito boa na retomada aí. A gente tem uma confiança muito grande, né, nos 2 jogadores, que são os 2 principais jogadores ali que jogam com a camisa 9, mais centralizado, mas aí temos o Batatinha também, que esse ano fez uma pré-temporada muito boa e na semana que antecedeu a competição, o Paranaense ele sentiu uma lesão e acabou ficando fora. Né, o Coutinho, que é o goleador da equipe no Paranaense, temos o Bustamante, que é um jogador de características diferentes, então nós temos alternativas de ataque, né, e a gente está feliz com esses atletas que nós temos no Paranaense. Agora a gente sabe que precisa ter mais gente, ter mais opções, né, precisamos contratar para o brasileiro também, mais um atacante para que a gente possa ter uma alternativa também, para início de competição, né, e aí a gente sabe que a competição, como vocês mesmos falaram, vai ter uma sequência de jogos mais pesada do que 2019, né, mais jogos seguidos, então talvez durante a competição a gente possa buscar mais um atacante, isso a gente não está definido ainda, né, no nosso planejamento inicial está mais um, né, para início, e aí depois a gente vai ter que ver o que vai acontecer, né, rendimento, em termos de sequência de jogos, desgaste, né, se vai ter algum tipo de lesão, para a gente buscar mais um. Mas o torcedor pode ter uma expectativa muito boa, como você falou, o presidente nosso está confiante, nós estamos confiantes que nós temos condições de fazer uma grande competição. A gente sabe que é uma competição dura, né, como foi falado aí também, aprendemos no ano passado algumas coisas, todos nós, né, em termos de Série B, é uma realidade muito diferente do que o Operário vinha vivendo em outros anos, e eu tenho certeza que esse ano a gente está mais calejado, vai estar mais preparado para fazer uma competição ainda melhor. Aí, o resultado, né, é a consequência daquilo que a gente vai conseguir fazer. Mas, se nós conseguirmos aí realmente montar a equipe que a gente está desenhando, trazer os reforços que a gente espera, vamos ter um grupo muito forte. Antes de eu abrir a pergunta para o professor Hélio aqui, últimos minutinhos para você compartilhar a nossa live em modo público para concorrer aos 2 prêmios da noite, né? Então hoje vocês concorrem aí a um nhoque de batata ao molho fungo. Agora eu achei aqui, viu? Nhoque de batata ao molho fungo aí dos nossos amigos da Beluno Massas Frescas, massas artesanais para finalizar em casa, né? Eles têm lasanhas, rondeles, ravioli, nhoque e muito mais. A Beluno, lembrando que está de casa nova, né? Fica dentro do espaço Bird, na Avenida Visconde de Mauá, 1133, ali para cima do Germano Krieger. Então, durante a pandemia, a Beluno está atendendo de quarta a sexta, das 10 ao meio-dia e das 1h30 às 6, ou por encomenda aí pelo WhatsApp também, né, no 998556055. E além aí do nhoque de batata ao molho fungo da Beluno Massas, você também concorre ao boné do Engenho 227 Cachaçaria, um belo boné aí que não estamos com exemplar aqui, porque o Moro não dá esse boné para nenhum de nós, né, só para os sorteados aí, infelizmente, né, mas
Então, boa sorte a vocês, aí já estamos chegando às 8 horas, então, depois da pergunta do professor Hélio, estão encerrados os compartilhamentos. Pergunta lá, professor. Eu vou no rastro da pergunta do JP. Só que entre nós, Gerson, nessas reuniões diárias que o Gerson Guzmão faz com o Gerson Guzmão mudou? Como você falou, realmente eu acho que muito do que aconteceu era culpa de jogador. E de repente fica tudo nas costas do treinador. Então eu quero saber se você vai ter um pouco menos de paciência com quem errar essa vez e vai tirar. Ou como é que tá o Gerson? Mudou? É o mesmo Gerson? Como é que tá? Não é só diário, não, é noturno também. Eu acordo de madrugada e fico imaginando uma outra situação. Imagina. A gente perde muito sono, né? Sempre tentando fazer o melhor, né? Tentando arrumar uma alternativa, né? Alguma coisa que a gente possa sempre melhorar. Mas isso faz parte da profissão. Não estamos reclamando, estamos só argumentando isso. É claro que durante esse período eu revi muitos jogos, né? Repensei muitas coisas, né? Entendi que algumas coisas a gente poderia fazer diferente, outras a gente poderia melhorar, né? Outras, como você falou aí, talvez algumas coisas pudessem partir de dentro do campo também, né? Não só esperando de fora. Algumas situações poderiam ter sido resolvidas dentro do campo de uma outra maneira, mas, enfim, eu acho que eu aprendi uma coisa, né? A vitória, ela nunca é de uma pessoa, e a derrota também não pode ser colocada em apenas uma pessoa, principalmente no futebol, que é um esporte coletivo, é um esporte que você tem que trabalhar muito, né? Que você tem que tomar decisões em frações de segundos, né? Dentro do campo. Uma orientação, às vezes, muda. Às vezes você dá uma orientação para o atleta entrar na área, né? E às vezes o atleta não vai e a bola vai bem ali, né? Então, é só um exemplo de como as coisas são muito rápidas no futebol. Então, pensei bastante durante tive tempo para isso, né? Tive tempo para rever algumas coisas, né? Sem poder treinar, né? Para ver como que os atletas responderiam, né? Essa é a grande questão. Eu acho que ideias não faltam, né? Ideias e busca pela melhor não faltam. O que sempre fica dentro do nosso futebol, né, do nosso calendário, sempre é o tempo para você colocar isso em prática, repetir, aprimorar e chegar numa condição melhor. Mas o operário tem que pela grandeza que atingiu, né, por aquilo que conquistou, ele tem que se acostumar com coisas grandes, com bons resultados, com vitórias, com conquistas, né? É isso que a gente espera e que a gente trabalha sempre. Então, claro que nesse início de 2020 a gente oscilou muito, mas teve uma reformulação muito grande de elenco, né? Muito grande em relação aos outros anos, né? Eu sempre falo que se a gente pegar aí a escalação do primeiro jogo e você pegar do último jogo do Brasileiro, talvez teve 1 ou 2 jogadores, né? É muita coisa isso no futebol, é muita coisa. E aí a gente vai pegar a equipe do América Mineiro, que jogou contra nós, né? Que ficou a 1 ponto de subir para a Série A, manteve a base, né? Veio para cá jogar uma Copa do Brasil com 7 ou 8 remanescentes do último jogo do Brasileiro e com 3 reforços que foram os principais jogadores de outras equipes da Série B. Então, é uma equipe pronta, né? O América é uma equipe pronta, tanto é que é líder no Mineiro. A gente sabia que quando pegou o América na Copa do Brasil, seria muito difícil, nós teríamos que fazer um jogo muito bom para poder ter alguma chance, né? Porque a nossa equipe ainda estava em construção, e está, né? Não conseguiu ter dar uma resposta positiva numa sequência de jogos. E isso, às vezes, acontece no futebol, principalmente quando tem uma reformulação muito grande. Então, a gente fica chateado, por exemplo, ter perdido uma vaga na Copa do Brasil, mas se nós analisarmos aquele jogo contra uma equipe um momento melhor que nós, mais preparada, mais entrosada, né? Talvez com um pouco mais de qualidade técnica até naquele momento, né? Porque talvez o nosso goleador aqui do ano passado, o Felipe, a gente não conseguiu manter aqui por questão salarial, né? Então, o investimento de outras equipes, como
como o América, por exemplo, é muito maior do que o Operário, né? O Operário não consegue ainda concorrer com muitas equipes, vai trabalhar com orçamento abaixo de outras equipes, mas a gente tem que se reinventar, a gente tem que buscar, da nossa maneira, buscar os resultados. Né? Já que nós não vamos ter um maior investimento, não vai ser a equipe que vai poder trazer os melhores jogadores, nós temos que trazer os jogadores certos e esses jogadores encaixar. Então, é uma situação difícil, né? Eu coloquei a situação do América agora, porque, para mim, né, hoje sem medo de dizer, é o principal candidato ao acesso. Né? Por aquilo que manteve do ano passado, pelas peças de reposições que contratou e pela maneira que a equipe encaixou. Então, é uma equipe que vai brigar lá em cima, a gente sabe disso. Né? Infelizmente, nós não conseguimos manter os nossos principais jogadores do ano passado para poder ter uma base, né? Tivemos que reformular muito, mas futebol é assim, né? A gente tem que sempre se adaptar à realidade do clube e procurar fazer o melhor, extrair o melhor de cada atleta, da parte coletiva, da parte individual, para que a equipe obtenha os resultados. Gersinho, já estamos falando aí de Série B também e contratações, né? Tem bastante gente aqui curioso para saber aí sobre a questão do Pedro Ken, né? Então eles querem saber aí primeiro se foi o professor Gersinho que pediu o Pedro Ken, como é que foi isso aí, e também qual seria a função que o Pedro Ken jogaria aqui no Operário, né? Qual seria o seu posicionamento aí dentro de campo? O que é a tua ideia? Não foi um pedido meu a contratação. O Pedro Ken, o nome dele apareceu no final do ano passado já, final de 2009, e é um jogador que, a partir do momento que foi passado o nome, me interessava, né? Mas a questão salarial, a gente não conseguiu chegar num acerto e o Juventude fez uma proposta muito melhor que a nossa, ele acabou indo para o Juventude. Aí agora nos foi oferecido novamente, né? Um atleta que iria sair do Juventude, e dentro daquelas contratações que a gente quer fazer, nós procurávamos um jogador com essa característica, um segundo homem de meio campo, né, que faça essa função, que tenha um poder de marcação, que tenha uma boa circulação de bola, que tenha uma qualidade para chegar à frente, e o Pedro Ken corresponde dentro dessas características. Antes da contratação, eu chamei o Pedro Ken, ele veio a Ponta Grossa, e a gente conversou muito, eu perguntei para ele, né, onde é que ele se sentia melhor jogando, né, porque eu precisava de um atleta que fizesse a função, essa função que eu falei para vocês. Né? E ele no Juventude estava jogando em outra função, ele estava jogando como meia, avançado, e ele me falou, né, que, ó, professor, se for para jogar de meia, eu não quero jogar, porque eu não é onde que eu me sinto bem. Eu estava jogando lá no Juventude, acabei não tendo um rendimento bom por causa disso. Fui ajudar o Marquinhos, que é um treinador que me levou para lá, né, porque o meia machucou, acho que era o Cajá, e ele acabou entrando ali, mas ele não estava se sentindo à vontade, não é uma posição que ele se sente bem, se sente confortável dentro do campo. E aí eu falei para ele que justamente era isso, que eu não estava procurando um meia, eu estava procurando um segundo homem de meio campo. Né, eu vejo ele com uma característica parecida com a do Lucas, que jogava aqui em 2015. Eu acho que ele tem um perfil parecido, né, de bola no pé, de circulação, de qualidade para dar um ritmo no jogo. É um jogador que hoje nós não temos no elenco, nós estávamos procurando, apareceram outros nomes e a gente acabou não fechando, né, e aí a partir do momento que reapareceu o nome do Pedro Ken, eu chamei ele para conversar, senti do atleta se realmente ele estava motivado para vir para o Operário, né, expliquei como que é aqui, a cobrança que é aqui, da maneira que a torcida gosta que jogue, sempre para frente, né? É uma característica nossa aqui, principalmente dentro do nosso estádio. O torcedor não gosta que o volante jogue para o lado, que jogue para trás. O torcedor do Operário quer que o volante jogue para frente, que faça o time andar. Então, ele entendeu e falou que se sente confortável nessa função e que com certeza vai nos ajudar. A gente espera isso. É claro que qualquer contratação, qualquer atleta, né, a gente sempre corre o risco de acertar ou não. Mas eu, pelas características dele, por aquilo que eu conheço do atleta, pelo que eu senti dele na conversa, a gente está bem, uma expectativa muito boa aí de que ele possa vir, se condicionar, né, precisa treinar, porque não está treinando, entrar em forma, e aí sim, quando estiver em forma, poder nos ajudar, e eu tenho certeza que vai vir para cá para dar muita alegria para o nosso torcedor.
É um jogador experiente, é um jogador que já jogou Série A, jogou Série B. É importantíssimo isso na Série B, a gente sentiu isso na pele o ano passado, né, de ter jogadores rodados, jogadores experientes, porque em algum momento da competição, ainda mais esse ano, que vai ter o desgaste, você vai ter que alternar escalações e você vai precisar de jogadores inteligentes dentro do campo que saibam fazer a leitura daquilo que o jogo está exigindo. Um jogo você vai precisar acelerar mais, outro jogo você vai ter que cadenciar mais. Então, esse perfil de jogador que nós buscávamos para essa função, e tenho certeza que o Pedro aí vai encaixar perfeitamente. Possível retorno do Marcelo, aí o pessoal está falando, importante para as pretensões aí do Operário, Gerson? Muito importante, né? Uma possibilidade muito grande de vir. O Pedro Quem não veio para a função do Marcelo, vamos deixar isso bem claro, né? É outra função, os dois podem jogar juntos, né? E eu entendo que por características vão se encaixar bem, né? Não quer dizer que os dois serão titulares, mas se quando forem, eu acho que por características se encaixam bem, né? O Marcelo tem uma chance boa. O Marcelo tem muita vontade de vir para cá, né? Gosta muito daqui, sentiu muito bem aqui. Agora o problema é que o Marcelo tem contrato até novembro com o Volta Redonda, né? E o Volta Redonda tem uma competição importante também e não está disposto a liberar o jogador, né? Mas a nossa direção está fazendo o possível, né, para que o Marcelo possa vir o quanto antes para cá, porque é um jogador importante, é um jogador que já aquilo que a gente comenta, né, internamente em reuniões, é um jogador que a gente sabe o retorno que vai nos dar, né? É diferente de você daqui a pouco não trazer o Marcelo e tentar buscar um outro jogador e o jogador vir aqui não corresponder, não se adaptar, não dar aquilo que a gente precisa. E o Marcelo a gente sabe da sua característica, daquilo que ele vai poder nos servir, e com certeza aí, o Marcelo vindo, a gente vai ficar com o elenco ainda mais forte. Fala, JP. Dentro dessas características que você falou do Marcelo e do Pedro Quem, que pode se encaixar, né? A gente observando bem o Marcelo agora no Volta Redonda, ele joga como um 8, né? Ele joga com o Bernardo, se não me engano, o Bernardo, que passou pelo Vasco, que é o meio de criação deles. Você Sim. imagina assim, um possível retorno, ele trabalhando no Operário nessa função, com um outro meio ali à frente dele, que pode ser um dos dois Tomás, o Tomás Bastos ou o Tomás que veio agora do São Paulo. Será que passa isso na tua cabeça agora, nesse momento, ou é cedo para imaginar? Não, na cabeça do treinador nunca é cedo. A gente sempre pensa tudo. Pode ter certeza que tudo isso aí já foi pensado, onde colocar, com quem jogar, se vai dar certo, se não vai dar certo, né? O Marcelo é um jogador inteligentíssimo, né? Eu lembro que ano passado nós fomos jogar os jogos treinos contra a Chapecoense, contra o Palmeiras. Eu pedi para ele fazer uma função, ele chegou para mim e falou: olha, professor, eu não estou me sentindo bem ali, né? E eu falei: não, mas confia em mim, trabalha ali, faz essa função que você vai crescer muito. E ele jogou a competição inteira naquela função. Então, quando o jogador é inteligente, está disposto a ajudar, a buscar desafios, né? Porque uma coisa é você querer jogar sempre da maneira que você sempre jogou, onde é que você não precisa mudar nada, talvez não precisa correr tanto, talvez não precisa ajudar tanto na marcação. E outra coisa é você se desafiar mesmo, né? Você saber que buscar coisas novas para crescer, né? O Marcelo acho que fez muitos gols no ano passado, porque chegava mais na frente, entrava na área, então isso era uma cobrança que nós tínhamos, e aquilo que eu falei, quando o jogador é inteligente e está disposto, aí as coisas ficam mais fáceis. Então o Marcelo é um grande jogador, pode jogar assim com o Thomas Bastos, pode jogar com o Tomás, né? Pode jogar com o Pedro Quem, enfim, com o Jardel, com todos os jogadores aí que estão no elenco, porque tem uma capacidade e uma leitura de jogo muito importante dentro do campo, né? Ele sabe jogar por dentro, ele sabe vir de trás com a bola, ele sabe jogar de costa, então é um jogador que sempre tem espaço. O Franciel aqui pergunta sobre a média de idade do time, né, Gersinho? Que ela tende a subir um pouco em relação ao ano passado, agora com os novos jogadores que chegaram, né? Importante isso. Como é que tá essa média aí? Hoje está na faixa dos 29, 30 anos a média do Operário? Eu acho que é 27 e alguma coisa. É uma média alta, né? Uma média alta, mas como eu falei, nós precisamos de jogadores experientes.
o jogador jovem e bom é o que o mercado procura, né? O jogador mais valorizado. Então, é um jogador difícil de ser contratado. As equipes aí com maior investimento, elas vão e se destacam. A gente teve experiência aqui 2 anos seguidos, o Eric, né? Se destacou, jovem, foi para um time de Série A. Saudades, Eric. No ano passado, o Mailton se destacou e foi para um time de Série A também, né? Então, é o perfil do jogador, daquilo que os clubes têm, que correm atrás, né? Que buscam, até para poder ter um retorno financeiro mais à frente, né? Porque jogador jovem ele pode ser vendido, pode ser negociado. E aquilo dentro daquilo que eu falei do nosso orçamento. Pelo orçamento que o Operário tem, a gente tem que se reinventar e buscar aqueles atletas que a gente entende que possam vir aqui e nos ajudar. É lógico que nós tentamos trazer o Eric de novo, o Atlético não liberou. Né? É lógico que a gente tentou, como eu falei antes, ficar com o Felipe Augusto, por proposta melhor. Então, alguns jogadores aí, a partir do momento que você não tem um jogador jovem, né? E que está se destacando, você tem que ficar por outra opção. E às vezes aquele jogador que tem um pouquinho mais de experiência e não é tão jovem, ele está no mercado e já rodou, já sabe como é que é a competição. Então, e principalmente com essa alteração na regra de 5 substituições, eu não vejo problema nenhum em você ter um time mais experiente, né? Porque aqueles atletas que porventura cansarem e não aguentar, você pode jogar outros aí e manter a mesma qualidade, né? A mesma inteligência de jogo, a mesma experiência dentro do campo. E, claro, a gente vai sempre procurar mesclar com jogadores jovens também. Mas as contratações, eu acho que, por exemplo, o Marcelo tem 31 anos, né? Mas talvez é um dos caras que mais correm aí. Se você pegar aí, às vezes, colocar um jogador de 22, 23 anos, talvez a distância do Marcelo dentro do campo, as ações dele sejam maiores. Então, às vezes, quando você tem a experiência, você corre mais certo, né? Você vai pelo atalho, você sabe o momento de tomar uma tomada de decisão mais importante, e a juventude, ela é muito importante, né? Mas, às vezes, só a juventude, ela não é suficiente para a gente conseguir os resultados. JP? Professor, voltando para Paranaense, né? Esses dias a gente fez um exercício de tentar lembrar a escalação do último jogo, que foi contra o Londrina. Agora dá pra gente tentar fazer um exercício de tentar imaginar a escalação contra o Cianorte. A gente sabe que na lateral esquerda vai ter alteração, né? Porque o Danilo tá no departamento médico. E eu queria que o professor comentasse sobre o Julinho, como que tá a preparação dele, se ele tá treinando bem, né? Que a gente ouviu falar aí que ele tá bem fisicamente e tá bem mais preparado, né? O que você pode nos dar para uma possível escalação do sábado? O Julinho, o Cianorte não fala vai nada dedar, pra pô. nós, a gente dá de mão pra ele. Ô X9! Ô JP X9! Se eu fosse você, falava tudo Tem errado. a camisa do viu, Cianorte Gerson? ali atrás, ó. Fala tudo Tem errado, hein, Gerson? a camisa do Cianorte. Não, mas é o seguinte, o Julinho e o Jimenez, eles foram 2 atletas que chegaram durante a competição. E por necessidade a gente já colocou eles para jogar, sabendo que eles não estavam no condicionamento ideal, mas era necessidade. Então são jogadores que não corresponderam e não estavam preparados fisicamente para dar o retorno que a gente esperava. Então, com certeza agora, né, o Julinho está num condicionamento bem melhor, vinha de um tempo parado, né? O Jimenez também, imagina, ele tinha jogado a final da Série C em setembro e chegou aqui durante a competição em janeiro, já 2 semanas já teve que jogar. Então não é uma preparação, ele sente, né? Sente muito. Então os 2 atletas já melhoraram muito em relação a eles mesmos. O Julinho, eu pretendo utilizar ele também um pouco mais à frente, né? Um pouco mais à frente. Eu acho que tem condição para isso, como meia, como um jogador de lado de campo mais à frente, quando necessário. É um jogador que tem esse perfil, que tem uma parte ofensiva muito forte, né? Muito forte, tem uma qualidade muito boa de enfrentamento, né? De pegar a bola e ir para cima, tem muito recurso técnico, então a gente vai utilizar ele no primeiro momento, principalmente no Paranaense, para saber como é que vai ser o retorno um pouquinho mais à frente, né? E aí sim a gente vai poder acompanhar se vai corresponder àquilo. E como ele já jogou, né? Como ele já jogou no Japão,
como ele já jogou no Japão e foi muito bem, então a gente vai aproveitar aí para utilizar ele em alguns jogos um pouco mais à frente, dar uma oportunidade para ele, e acredito que pelo aquilo que ele vem desempenhando nos trabalhos aí, ele vai corresponder sim. Bom, nós já estamos aí com 50 minutos de programa, a gente vai ter que liberar o professor Gersinho, que hoje ele tem mais um compromisso aí também com o Cândido Neto, né, daqui a pouquinho, nosso amigo Cândido, aí um abraço pro Cândido. Eu vou passar uma última pergunta aqui, então, vou passar a última pergunta aqui do pessoal que está nos acompanhando, então depois, quando abrir para as considerações aí, cada um pode fazer a sua pergunta final aí para o Gersinho também. O pessoal está perguntando bastante aqui sobre a questão do contrato do Coutinho, se foi renovado essa semana aí, como é que tá? Porque estava acabando o contrato agora, né, Gersinho? O contrato do Coutinho termina dia 19, no domingo, né? Ele já tem um pré-contrato com o Operário assinado e pelo que a informação que eu tive que vai ser renovado sim. Ele tem interesse de ficar e as bases já estão acertadas, já estavam acertadas antes. Só uma questão de formalizar realmente transformar o pré-contrato no contrato, né? Então acredito que não vai ter problema. Eu, inclusive hoje perguntei, né, tive uma reunião com o Dr. Rodrigo cedo, parte jurídica, saber se teria algum atleta em possibilidade de jogar. Me preocupava a questão do Coutinho, né, por saber que teria aí um término de contrato esses dias, e ele foi passado que está liberado para o jogo de sábado, porque o contrato dele termina no domingo, e bem provável que esteja à disposição para quarta-feira, no jogo da volta também, porque vai ser feito um novo contrato, e aí até o dia 21 deve estar no BID. Maravilha. O professor Hélio já pode fazer sua pergunta aí também, já deixar as suas considerações aí para o pessoal, né? Tá bom. A gente estava no nível avançado, o JP voltou para o Paranaense, mas tudo bem. Eu já falei várias vezes aqui que dentro do campo, o Operário perdeu muitos jogos na Série B. Jogou muito melhor, entregou, estava ganhando e levou a virada. Então vou fazer uma pergunta bem suave para o Gerson, para deixar mais tranquilo. Vamos para a Série A ou não vamos? Vamos brigar para isso, professor. Como eu falei, a gente sabe que a Série B, 2 vagas são por investimento, né? Aquelas equipes que mais investiram, 2 vagas, muito provável que seja o dela. Agora tem outras 2 em disputa, né? E a gente vai brigar com muita força por essas 2, principalmente se nós conseguirmos aí trazer os reforços necessários, porque hoje o nosso grupo está reduzido, né? Em termos de Paranaense, aí, a gente tem 21, 22 atletas em condição de jogar, com a lesão do Danilo e do André. Então, a gente precisa aumentar o nosso número de opções, né? Aumentar o número de atletas para que a gente possa se reforçar e fazer uma grande competição. Mas a Série B é uma competição muito dura, né? Muito nivelada, como você falou aí. E esse ano vai acontecer de novo. Vai ter jogos que a gente vai ser melhor, não vai ganhar, vai ter outros que a gente não vai ir tão bem, vai conseguir vencer pelo nível técnico, né? E pode ter certeza, o torcedor pode ter certeza aí que o presidente vai fazer de tudo para dar condição, e a gente vai fazer o nosso melhor para colocar o Operário na Série A. A gente sabe que não é fácil, mas nunca nada foi fácil para nenhum operariano, né, professor? Exatamente. O pessoal metralhou o nome do Aguada aqui nos comentários agora. Será que ele pode ter um pouco mais de chance aí, Gersinho, nesse retorno? Todos os atletas, né, que depende dele, exatamente. Todos os atletas que fazem parte do elenco, a gente procura dar oportunidade, né? Eu sempre falo, o atleta, ele se escala durante a semana. Aquele atleta que não treina 100%, que não dá o seu melhor, né, que não encara o treinamento como uma preparação para o jogo, dificilmente ele vai ter uma oportunidade. Então é uma cobrança que a gente faz, né? Alguns atletas, eles entendem que não precisam se esforçar tanto no treino, né? Que precisam, na hora do jogo, pode decidir, mas o futebol mudou muito, né? O futebol não é mais assim. O nível de força que se exige hoje dentro de uma partida, de velocidade, se você não treinar 100%, você não tem a mínima chance de competir. Então, o Aguada é um jogador jovem ainda, eu tenho certeza que vai amadurecer muito, a gente vai ajudar ele na medida do possível, mas o atleta também precisa se ajudar, precisa também querer, precisa mostrar interesse, né? Tem um potencial muito grande, e a gente espera que
aparecendo as oportunidades, ele, não só ele, né? Todos os atletas possam aproveitar. Janzito, deixa suas considerações aí. Isso aí, só agradecer o professor Gersinho aí por fazer parte do programa. É muito legal o bate-papo, muito bacana ele comentando do Pedro Ken, né? Agora fazendo uma autocrítica de torcedor também, né? A gente às vezes corneta muito, pensa. O Pedro Ken. Né? E eu, por exemplo, já não sabia que ele não estava jogando numa posição, porque quando o jogador chega para o Operário, a gente vai buscar informações, vai ler o que a torcida fala, vai buscar algumas informações do jogador, e não via muita coisa boa dele lá, né? E uma das coisas que eu aprendi era esperar o cara chegar aqui e o cara jogar, e achei muito bacana o professor falar que ele estava jogando numa posição que não era dele, que ele não se sentia, então isso acontece bastante, isso, no mundo do futebol, o cara tá jogando num outro time, não se acerta, de repente ele vai para um outro time e ele se encaixa. E às vezes o pessoal, a torcida em geral, às vezes não entende por que mudou, foi para um outro jogo, um outro time e começou a jogar pra caramba. E aqui não jogava nada, ou vice-versa. Então é muito disso aí. Às vezes o cara faz uma função que a gente também não sabe, que ele não tá na dele, que ele se sente bem. E eu acho que é isso. Um pouco é do dedo do técnico, de fazer o jogador render ali, às vezes até, como o professor falou ali do Marcelo, que não estava fazendo a função dele, e acreditar no potencial dele, e um pouco também a gente ter a consciência de que às vezes o cara não estava se sentindo tão bem ali e não tem jeito forçar o cara. Então, muito bacana, gostei bastante da entrevista, obrigado, professor. Pareça sempre, viu, professor? Pareça sempre. Tá joia? Um abraço a todos, boa semana aí, galera. Não, legal, e a respeito disso, isso vai sempre acontecer no futebol, né? De você não dar certo num lugar e outro lugar sair e render mais, porque não é um esporte individual, né? É muita coisa envolvida, é o método de preparação, é a parte coletiva, né? É o jogador que está ambientado na cidade, né? Nós temos, essa semana eu vi que um atleta caiu de rendimento no treinamento, eu chamei ele para conversar, queria saber o que estava acontecendo, se ele estava com algum problema, e o atleta me disse que estava com um problema familiar, né? Então, você tem que também ser sensível a isso, procurar entender. Agora, se eu não procuro o atleta e fico analisando só o rendimento dele no treino, eu não coloco mais ele para jogar e acabo não ajudando o atleta. Então, eu acho que isso cabe também a mim como treinador, tentar entender e tentar ajudar, até para o atleta poder render mais e nos ajudar e ajudar o clube. JP, suas considerações? Tá sem áudio, JP, sem áudio. Cadê o seu áudio, JP? Aê! Então, queria agradecer ao Gersinho, e sempre bacana essa conversa com ele, e a gente tava sentindo falta, e a gente tá sentindo muita falta de futebol, né? Muita falta de futebol, e principalmente do Operário, né? Quero desejar a ele boa sorte nesse retorno e que tudo que ele está pensando e que se concretize, que dê retorno em campo, né? Que às vezes o treinamento tem que dar retorno em campo. Voltando lá, minha primeira pergunta, eu estava esses dias observando, né, a questão do centroavante, né, como ele é um diferencial mesmo, né, dos 4 times que subiram ano passado, todos eles tiveram centroavantes que produziram em algum momento do campeonato. O Curitiba teve o Rodrigão, o Sport teve o Hernanes e também teve aquele outro menino lá, o Guilherme. O Bragantino teve o Ítalo, e o Atlético Goianiense tinha o Pedro Raul, que hoje está no Botafogo também fazendo gol. Então, o Bragantino teve uns 5, né, João? Bastante, né? Mas a referência deles era o Ítalo, né? Então, eu sou confiante assim, no Jefinho. Eu acho que ele meio que resolve esse problema de imediato, mas lógico, a competitividade entre atletas ela sempre é bem-vinda. Se tiver mais gente para somar e para fazer uma sombra boa nele ali, sempre é bacana. Desejar boa sorte para ele no jogo de sábado. Tomara que tenha sábado mesmo, né? Que estou com uma saudade de Operário. E queria também falar, que ele comentasse brevemente sobre como ele imagina o Germano Krieger sem torcida, já que jogar em casa no passado foi e há bastante tempo é um diferencial para o Operário, né? A gente vê os números nossos em casa na Série B aí, que era um diferencial mesmo, e o que ele imagina desse Germano Krieger vazio, né? Por enquanto. Não dá para imaginar. Penso isso todo dia. Como é que vai ser a reação do nosso time? Agora é sem brincadeira, é uma coisa que me preocupa muito. Me preocupa muito, é uma força muito grande que a gente tem.
todos profissionais que conversavam comigo depois do jogo falavam isso na Série B, na Série C, na Série D. Foi fundamental para o Operário alcançar o nível que ele está hoje, né? A torcida, o calor, a atmosfera do clube. Então é uma preocupação que eu tenho. Eu não sei qual vai ser a reação da nossa equipe jogando no estádio vazio. Sinceramente, não sei. Nós tivemos a experiência de jogar contra o Londrina, mas foi fora de casa. Como ano passado a gente jogou contra o Oeste, não tinha praticamente ninguém também. Mas em casa, eu não tenho ideia do que vai acontecer. O Londrina leva essa vantagem, né, professor? Ele sempre joga sem tudo. Ah, louco. Já tava sem torcida lá ou tava liberado contra o Londrina? Foi o primeiro jogo sem torcida, né? É que, né, na verdade sempre tá, né? Mas dessa vez estava oficialmente, digamos assim, né? O Jean entendeu. Eu entendi, professor. Que bom de ver você feliz, professor. Que bom. Todos entendemos aí essa. Gersinho, a gente quer agradecer você mais uma vez aí, dizer que, né, muito importante sempre a tua presença aí para conversar com a gente. O tempo voa, ficou muita pergunta aqui, mas muita mesmo aqui do pessoal de fora, né? Eu tive que ir selecionando aqui meio por cima, mas vai voando. A gente tinha muita pergunta para fazer com você também, mas senão vai 3 horas de programa aí, a gente não terminou ainda. Então vamos deixar um pouquinho para outro dia, né? Sei que é difícil, segunda-feira, até porque os dias de Série B sempre foram muito complicados com relação a isso, né? Você pegava programa na segunda, mas tinha jogo na terça, não tinha como fazer, né? Então sempre complicava muito isso. Mas como a gente teve a oportunidade, você aceitou o nosso convite aí, eu quero te agradecer mais uma vez, te desejar boa sorte nesse retorno do Paranaense. Como disse o JP, esperamos todos que voltem nesse final de semana. Mesmo longe, você pode saber que a gente vai tentar mandar as energias mais positivas possíveis aí para você, para o time, né? A gente vai acompanhar pela televisão aí o que der e desejar muito boa sorte, que o Operário consiga trazer mais uma taça paranaense para casa aí, né? Então, seu recado para a torcida aí, Gerson. Não, eu que agradeço, né, a oportunidade de falar e eu sei que quando terminou o campeonato aí, o campeonato paranaense, quando teve a interrupção, né, eu vi que muita gente tentou distorcer o que eu falei, né, a respeito do último jogo. E após o nosso jogo contra o Toledo, eu falei assim, ó, talvez a gente jogando fora nessa última rodada seja bom para a equipe. Né, e algumas pessoas falaram que eu não queria jogar no Germano Krieger, não era isso. Né? Pelo contrário, eu acabei de falar aqui que a maior diferença que nós tivemos foi o estádio cheio, e sempre vai ser. Só que com aquela sequência de resultados ruins, e como a última rodada era fora, eu falei que talvez seria bom a gente jogar longe, né, pela pressão que tinha ali e tal. Mas nada que eu não queria mais jogar com a torcida, ou que eu não queria que a torcida do Operário fosse a Londrina, jamais. Né? A gente acompanha vocês aí pelo Brasil inteiro. E é muito importante, mesmo quando tenha 1 ou 2, ou que esteja a faixa lá da Trem Fantasma, ou da AFA, a gente vê isso, a gente percebe isso. Isso nos ajuda muito. Então, jamais falei alguma coisa parecida ou contra a torcida do Operário. Né? Mas a gente sabe que algumas pessoas interpretam diferente, colocam diferente, às vezes por maldade, ou às vezes não sei por quê. Mas eu queria aproveitar e dizer para o torcedor do Operário que o torcedor do Operário é muito importante. E eu gosto demais dessa torcida, né? Gosto demais dessa torcida e quero ela sempre com o estádio cheio. Quero sempre jogar. Se puder jogar os 38 rodadas com o estádio lotado no Germano, você acha que eu não quero jogar? Né? Então, às vezes, algumas pessoas distorcem as coisas aí para atingir ou para magoar, mas eu tenho certeza que quem é torcedor do Operário mesmo, como a maioria acredita, gosta do clube, sabe da importância que tem e da energia que a torcida sempre coloca no estádio. Então, grande abraço a todos vocês, um prazer revê-los aí e torcer que as coisas voltem o quanto antes à normalidade, né? Todo mundo se cuidar, continuar se cuidando, porque a pandemia não acabou, né? E a gente vai passar por ela. Um abraço. Amém, né? Esperamos que, quem sabe em novembro, dezembro, chegue uma vacininha aí torcida se vacina, volta pro estádio e acompanha o Operário na fase final da Série B aí, já empurrando para subir para a Série A de uma vez e só alegria em janeiro, né? Oh. Muito bem, então vamos aos sorteios aí que o pessoal tanto está esperando, né? Esse pessoal que só assiste o nosso programa por causa do sorteio já tá na tela aí para vocês.
Então foram 49 compartilhamentos. Vou sortear primeiro aqui o ganhador do boné do Engenho 227. Muito boa sorte a todos. Olha aí, quem ganhou, hein? Olha o Chuncho! Chuncho! Olha o Chuncho! A Vivian, a esposa do JP, aí levou o boné do Engenho, compartilhou, tá valendo, né? Tava em casa, tava assistindo, compartilhou, parabéns. Só é o pênalti quem bate. É verdade, então vamos ver agora quem que leva aí o nhoque da Beluno Massas. Muito boa sorte a todos. Lucas Camargo levou aí o nhoque aí do Beluno Massas, né? Então muito parabéns aí, né? A Vivian e ao Lucas também, que ganharam os 2 prêmios dessa noite. Então é isso, quero agradecer a presença de todos vocês que nos acompanharam nesta segunda-feira. Convidar vocês para segunda que vem estarem aqui de novo, né? A gente não sabe se com convidados ou só mesmo o pessoal da mesa aí. Vamos ver se o campeonato não tá voltando, né? Se tiver Falando da voltando, vitória do Operário Ferroviário. Com certeza, né? Se Deus quiser, aí vamos estar falando aí de vitória do Operário Ferroviário, né? Voltar a comentar do nosso time aí, que é o que mais importa para nós. Desejar uma ótima semana a todos. Aqui também meus amigos, JP, o Jean Martins, professor Hélio, o Gercinho, uma boa semana de trabalho também, né? Que você esteja iluminado aí para conseguir montar o nosso time aí com uma vitória lá em Cianorte. Grande abraço, muito obrigado a todos vocês, uma ótima semana e tchau!